O reinado de Jotão de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadoque. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou o portão de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre a muralha de Ofel. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e o derrotou, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. E eles lhe trouxeram isto também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos demais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acás de Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros que foram levados para Damasco. Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, Asricão, alto oficial do palácio, e Elcana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos que levaram para Samaria. O profeta Odede. Havia em Samaria um profeta do Senhor cujo nome era Odede. Ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e lhe disse: Eis que o Senhor, o Deus dos seus pais, ficou irado com Judá e os entregou nas mãos de vocês. E vocês os mataram com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e as suas escravas. Será que vocês não são culpados diante do Senhor, seu Deus? Agora escutem o que vou dizer e mandem de volta os prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vocês. Então alguns dos chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilimote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da guerra e lhes disseram: Não tragam esses prisioneiros para cá, porque vocês estão querendo aumentar ainda mais os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A nossa culpa já é grande e o furor da ira do Senhor está sobre Israel.
Então os homens armados deixaram os prisioneiros e o despojo diante dos chefes e de toda a congregação. Os homens que foram citados nominalmente se levantaram, cuidaram dos prisioneiros e, com as roupas que estavam no meio dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes roupas, sandálias, comida, bebida e os ungiram. Fizeram montar em jumentos todos os que estavam fracos e os levaram até Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Acás pede socorro aos assírios. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque de novo os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus atacaram as cidades da Cefelá e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timna e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e ficaram morando ali. Porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Assíria atendeu o pedido de Acás, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior. Porque Acás pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não lhe serviu de nada. A idolatria de Acás. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Acás ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá, construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. A morte de Acás. Quanto aos demais atos de Acás e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acás morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.